A lição de hoje trata de um evangelista no Velho Testamento, um pregador do fim da história, um pregador do fim de uma era, um pregador do juízo de Deus contra o mal. O tempo do fim nos dias de Noé. É desse Noé que nós vamos falar. E os dias de Noé, anunciando o tempo do fim, o dilúvio, são semelhantes aos dias de hoje, quando devemos anunciar o fim da história desse mundo, o fim da história do mal. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Como se forem multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Bem, quem são esses filhos do homem, os filhos da terra? Os filhos do homem. Os filhos do homem são os seres humanos não tementes a Deus. Como diz o verso 2, os filhos de Deus são aqueles tementes a Deus. Portanto, duas categorias de seres humanos: os tementes a Deus e os não tementes a Deus. Bem, mas os filhos de Deus tomaram como mulheres, como esposas, as filhas dos filhos dos homens. Veja lá, tomaram por esposas pessoas, mulheres não crentes, mulheres que não viviam de acordo com a vontade de Deus, que não temiam a Deus. Bem, mas o que isso podia dar? A natureza pecaminosa dos seres humanos, mais uma associação pecaminosa pelo casamento misto. O que daria isso? Seres humanos carnais. E nesses seres humanos carnais, o desenvolvimento, o progresso do mal. Verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Senhor Deus estava estabelecendo aqui um tempo de graça, 120 anos. Esses não eram os dias de vida do homem, mas eram os dias que iam anteceder a destruição. Os dias que iam anteceder ao dilúvio, os dias que seriam necessários para a construção da arca e a pregação do evangelho. Veja, a pregação da salvação. E era esse o missionário, o evangelismo de Noé. Noé, missionário. Tempo de graça para o arrependimento, 120 anos. Vou ler agora o verso 5. Estou lendo sempre Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, irmãos, essa é uma descrição terrível. O domínio total do mal. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso que quer dizer o quê? Era mal o tempo todo. O pensamento do homem, quer dizer, o desígnio do seu coração, os projetos do homem eram totalmente maus, eram mal o todo o tempo. Então, o Senhor Deus tomou uma atitude. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O que era isso, irmãos? O que era o arrependimento de Deus? O arrependimento de Deus era a sua decepção com os destinos que o homem estava tomando. O juízo divino não pode ser conivente com o mal por um tempo indefinido. Era isso. Era isso que Deus estava se arrependendo. Não posso consentir esse mal eternamente. Não posso consentir esse mal para sempre. Então o Senhor se arrependeu e daí decidiu destruir toda aquela humanidade. Fazer uma recriação. Por quê? Mas vamos ver como é a recriação. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. No meio de toda aquela humanidade má, de toda aquela humanidade ímpia, pecadora, praticante do mal, o Senhor viu Noé e achou graça para Noé. Isso quer dizer, ainda resta graça para a humanidade. O Senhor Jesus fez a demonstração com relação ao final dos tempos. E ele se reportou aos tempos de Noé. Como já vimos ontem, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento.
O que quer dizer isso, irmãos? Como eram os dias de Noé? Estava andando tudo normal. Todos achavam que aquela era a vida normal, apesar do mal que imperava. Mas eles continuavam fazendo negócio, eles continuavam trabalhando, eles continuavam no lazer, eles continuavam constituindo família. Até que Noé entrou na arca e o dilúvio levou a todos. E o Senhor Jesus disse assim: assim será a vinda do Filho do Homem. Veja um parágrafo da nossa lição. Muitos não estarão preparados com o retorno de Cristo porque de propósito esquecem. Esquecem do dilúvio. O Senhor Jesus falou, foi como nos dias de Noé, mas nós esquecemos. Os seres humanos de hoje esquecem. O que aconteceu no dilúvio é esquecido pela humanidade. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador, dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado como um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas o que acontece, irmãos? Por que a humanidade não crê mais no dilúvio? Porque a humanidade perdeu a fé. E especialmente depois do Iluminismo, no final do século XIX, início do século XX, os filósofos passaram a questionar todos os eventos sobrenaturais da Bíblia e a desacreditar nesses eventos. E isso criou uma sociedade, que é a sociedade que vivemos hoje, que absolutamente crê nas palavras da Bíblia. Não crê na Bíblia, portanto, não crê nos eventos bíblicos e não crê também no dilúvio universal. A pregação do missionário Noé. Noé era um missionário, tinha uma missão, 120 anos pregando. É uma lição para nós hoje, para a igreja remanescente. Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que é que fez Noé passar 120 anos pregando, sem sucesso? Porque não havia conversões. Pregando sem sucesso, de um evento que ninguém conhecia, um dilúvio universal. O que aconteceu com Noé? Noé construiu esta arca. Imagine, irmãos, 120 anos, sendo desacreditado, sendo taxado de louco, construir um enorme barco daquele, mas até que veio o dilúvio e levou a todos. A pregação da igreja remanescente, da igreja missionária nos dias de hoje. Qual é a pregação da igreja missionária, da igreja remanescente dos dias de hoje? É a verdade presente. Felizmente, muitas partes do mundo são receptivas às mensagens angélicas. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão reconhecendo o Senhor. Não chegamos a ponto de não haver resultados, embora saibamos que chegará o momento em que se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10, nos reportando a parábola das virgens convidadas para as bodas. Em breve, essa breve sentença nos conduz ao ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Moisés tinha uma missão antes da destruição, antes do fim do mundo por conta do dilúvio. Nós temos também, enquanto igreja e enquanto indivíduos, uma missão: pregar o juízo, pregar a mensagem angélica. Adorai aquele que fez o céu e a terra, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa que deve ser a nossa pregação. Essa é a nossa pregação. Mas ela não é uma pregação alarmista. Ela é uma pregação de esperança, da volta do Senhor Jesus, da certeza da volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós individualmente e enquanto igreja também sejamos missionários do encerramento da história desse mundo. Pregar que esse mundo vai ser destruído,
vai ser destruído porque o Senhor Deus vai instalar uma nova era de alegria e de felicidade, uma era de acordo com o projeto original do Senhor Deus. Como vimos, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, tudo se fará novo. E eu quero estar novo com vocês também novos, nesta nova terra, na vida eterna.